Eu falo dele muitas vezes. Galera, isso aqui você tem que printar, imprimir e colocar perto do local onde você opera. Por quê? Porque qualquer estratégia que você vai utilizar, por exemplo, a CT Trend Following. Cara, você não vai entrar em qualquer sinal. Você vai entrar, sabe qual sinal? Num sinal, por exemplo, de venda perto de uma resistência que você tem espaço para cair, e no candle que deu o gatilho de entrada, que seja um candle de força. Você não vai entrar num candle de indecisão, não faz sentido. O oposto também acontece. Está no suporte, deu um candle de força compradora, tem espaço para subir, cara, beleza, entra. Esses são os pontos que devem ser avaliados. Tem muita gente que começa a utilizar, por exemplo, a Trend Following, cara, lê tudo certinho, só que esquece desse pequeno detalhe. Qual é a força do candle que deu o gatilho de entrada? Normalmente é candle de indecisão ou candle que não mostrou tanta força assim. Aí o cara vai lá, entra, o mercado fica lateralizado, aí pega stop, né? Ou até vai a favor, mas demora um século lá, fica pensando. Então esse cara aqui é basicamente o seguinte, numa escala de força, esse é o primeiro mais forte, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto, tá? Então, aqui em cima nós temos compradores, aqui embaixo nós temos vendedores, beleza? Esse cara abriu nesse ponto, vamos supor que é um candle de 15 minutos. Durante 15 minutos está acontecendo a formação do candle, ele sobe, desce, sobe, pum, mas fechou 15 minutos, ele fechou aqui em cima. Você olha para ele, tem dúvida que esse cara é comprador? Nenhuma, né? Ele é comprador, cara. Se você vê um sinal de compra na Trend Following, por exemplo, numa região de suporte, com um candle desse, bichão, a probabilidade de pegar o teu take é muito grande. É muito grande. Vamos ver esse outro cara. Ele abriu nesse ponto, durante mesmo os 15 minutos, vamos continuar com o mesmo exemplo, ele caiu, chegou a ficar vermelho. Chegou a ficar vermelho. E você olha para ele e você fala assim, caramba, cara, tem vendedor pra caramba aí, deixa eu vender. Só que você não espera o candle fechar. Espera o candle fechar. Fechou? Olha isso aqui. Subiu até aqui em cima, fechou aqui em cima, cara. É um candle comprador, não há dúvidas. Apesar de ter entrado vendedores, deles terem, né, gostado da brincadeira por um tempo, os compradores dominaram a parada e ele fechou lá em cima. É comprador, na escala de força é o segundo mais forte. Esse outro cara aqui, abriu nesse ponto, durante os 15 minutos ele caiu, subiu e fechou aqui. Por que ele é o terceiro na escala de força? Porque antes de fechar entrou um pouquinho de vendedor. Então ele já não está tão forte como estava. Esse outro abriu aqui, subiu, caiu, subiu de novo e fechou aqui, ó. Praticamente empatado, mas ainda os compradores ganharam. Na escala de força ele é o quarto. É um candle de indecisão, porém com um pouquinho mais de força compradora. E esse último cara é o que engana muita gente. Muita gente olha para ele, cara, é verde, é comprador. Só que esquece de olhar a história que está dentro dele, que aconteceu durante os 15 minutos. Primeiro é um cara que estava ganhando, depois é outro, no final a história foi totalmente diferente. Abriu nesse ponto, subiu até aqui em cima, chegou a ficar igual esse cara num certo momento. Compradorzaço. Mas antes de fechar, o que entrou de vendedor aqui na parada? Ó. E ele fechou aqui, ó. Então, numa escala de força de 1 a 5, ele é o quinto mais forte, só que ele é mais vendedor do que comprador. E embaixo é o oposto. É só você pegar e mudar, né? Mesma coisa, só pegar e mudar. Não é só o candle, galera. Não analise as coisas de forma isolada. Junte as informações. Fatores de confluência. Quanto mais fatores de confluência, maior a probabilidade de acerto. Candle, localização, suporte, resistência. Cara, tem espaço para cair? Tá dando um gatilho de venda numa estratégia minha? O candle está mostrando mais força compradora ou vendedora? Mais vendedora. Legal, então eu tenho 3 fatores de confluência. Está numa resistência, está dando um gatilho de venda e o candle é vendedor. Qual que é o próximo fator? A resistência que está dando em M15, que é próximo da máxima do dia anterior, mas eu olhei lá no gráfico diário e, cara, tem uma puta de uma resistência do diário lá também. Um quarto fator. Ah, um outro fator. Tem um baita espaço para cair. Tanto olhando em M15, como olhando em time frames maiores, um quinto fator de confluência. Quanto maiores forem os fatores de confluência ao teu favor, maior a tua probabilidade de acerto. É assim que acontece. Aí você coloca gestão de risco na parada, cara, você nunca vai quebrar uma conta e você vai obter consistência a partir dessa prática constante. É assim que a coisa acontece. É assim que a mágica acontece.